Oi, turma, bom dia. A aula de hoje é sobre sistemas lineares. Vocês vão reparar que várias vezes que a gente fala de sistema linear, a gente recorre à matriz para resolver o sistema. E que quando a gente está falando de uma matriz, a gente recorre a um sistema linear para a gente poder estar resolvendo aquela matriz. Isso não é absurdo, isso é comum, é porque um conteúdo completa um outro, acho que complementa, acho que a gente pode entender isso sim, tá? Então, eu trouxe primeiro um jeito de resolução, uma forma, uma linguagem para a gente entender o que é um sistema linear. E o exemplo que eu trouxe é o seguinte: um barril de um bom vinho custa 50 moedas de ouro, enquanto um barril de vinho comum custa apenas 10. Uma quantidade equivalente a 2 barris de vinho foi comprada por 30 moedas de ouro. Que quantidade de cada tipo de vinho foi comprada? Aqui eu tenho montada um sistema linear, onde o x e o y estão representando a quantidade de vinho que foi comprada, tá? E x é o bom vinho, no caso, e y é o vinho ruim, né? Na verdade, ele não fala que é um vinho ruim, ele fala que é um vinho comum. Eu que estou falando que é um vinho ruim, tá? Esse problema ele é um problema clássico, ele apareceu já em vários livros matemáticos há muito tempo, por isso que eu trouxe ele para vocês, para mostrar que não é uma coisa nova, que foi recém-descoberta, mas é um conteúdo que a gente já percebe ele há algum tempo. Uma forma de resolver é o método chinês, que é mais ou menos um método de tentativa e erro. Então, a gente tem que primeiro escolher um valor para um primeiro chute. Então, nesse primeiro chute aqui, ó, a gente está falando que o x1 ele é igual a 1 meio. Aí eu vou pegar essa primeira equação aqui, tá? E eu vou, no lugar do x, eu vou substituir 1 meio. Então, é o que eu faço aqui. Eu resolvo essa equação e descubro que este y aqui, ó, ele vale 3 meios. Aí depois eu vou pegar essa segunda equação, tá? Eu vou começar a falar primeiro e segundo, daí vocês podem se localizar para esse primeiro e segundo aqui do lado. Aí eu vou pegar a segunda equação, ó, que é 50x mais 10y, e vou resolver. Eu não vou pegar aquele igual a 30 aqui, ó. Esse igual a 30 eu deixo fora nesse primeiro momento, tá? Porque como eu tô chutando, eu não posso garantir que vai dar 30, então a gente faz assim. Resolvendo, né, porque aqui eu coloquei o valor do x, aqui eu botei o valor do y, vou resolver. Descobri que deu 40. O que eu preciso fazer agora é a diferença. Então, vou fazer 40 menos 30. Por quê? Porque aqui é o 30, tá? Por isso que a gente naquela hora deixou ele de ladinho, por causa disso. E descubro que o meu D1 é 10. Guardo todas essas informações e vou para o meu segundo chute. O meu segundo chute aqui é o x2 vale 1/5. Vou fazer a mesma coisa, pegar a primeira equação, no lugar do x vou substituir 1/5, vou resolver e descubro que o y2 vale 9/5. Tá bom. O que eu faço agora? Vou pegar a segunda equação, só que no lugar do x e do y, vou colocar o x2 e o y2. Coloco o x aqui, coloco o y aqui, resolvo, deu 28. Vou fazer o d2 também, que a diferença é 2. Então, vai ficar 28 menos 30, menos 2. Agora, o que eu preciso fazer é substituir nessa fórmula, é como se isso aqui fosse uma fórmula, tá? Então, a gente vai substituir e vai fazer o seguinte. Quem é o meu D1? Bom, meu D1 deu 10. Esse x fica. E quanto que é o meu x1? Meu x1, ele é 1 meio. Agora, eu vou substituir o D2, que ele é menos 2. O x fica e vou substituir o x2, que é 1/5. Multiplico cruzado, vou resolver normal, não tem segredo. Eu chego em 10x menos 2 igual a menos 2x mais 1. Jogo letras para um lado, números para o outro para a gente poder resolver. Descubro que dá 12x igual a 3. Portanto, o x, na verdade, ele vale 1/4. E assim eu posso substituir esse valor no lugar do x, lá na primeira equação, nessa primeira aqui, para estar descobrindo o valor do y. Esse método não é o mais eficiente para a gente estar resolvendo, mas ele funciona. Então, se a partir de hoje vocês quiserem começar a resolver com ele, vocês podem, tá? A gente não tem problema com isso. Mas antes de eu mostrar para vocês as formas como a gente pode estar resolvendo as equações lineares, eu queria primeiro conversar sobre o que é uma equação linear. De uma forma geral, a equação linear está representada nesse retângulo aqui,
tá? E ela vai me mostrar o seguinte, eu vou ter alguns valores de x, que esses meus valores são as minhas incógnitas, e eu tenho alguns valores de a, que esses meus valores são representados pelos coeficientes, tá? E o b vai ser um termo independente. Então, por exemplo, assim, eu posso ter escrito assim, ó, menos 2x mais 4y menos 7z mais w é igual a menos 5, tá? Essa daqui é uma equação linear. Agora, se eu tivesse o seguinte, menos 2x ao quadrado mais 7y na oitava é igual a 7, já deixa de ser uma equação linear. Porque na equação linear eu não posso ter expoente, tá? O meu expoente, na verdade, ele é sempre... Opa, deixa eu trocar a cor da caneta. Ele é sempre o número 1. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem ver, ó. Todas as incógnitas, o expoente dela é o valor 1. E eu não preciso escrever só como x, y, z. Eu posso colocar, por exemplo, menos 2x1 mais 4x2 menos 7x3 mais x4 é igual a menos 5. Eu escrevi a mesma equação linear de um outro jeito, tá? Mas ela vai dar os mesmos valores. Só que enquanto em uma eu vou descobrir o valor de z, na outra eu vou descobrir quem é o x3, tá? Mas elas são iguais. Vocês podem escrever do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor para a compreensão de vocês. Em uma mesma prova de vestibular, eu já vi as duas formas de escrita, então é interessante que vocês saibam as duas, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de quando é uma equação linear e quando não é uma equação linear. Então, acompanhe aqui comigo a letra A. X mais y é igual a 16. Eu vou falar que sim, que é uma equação linear. Por quê? Porque o meu x não tem expoente nem o meu y. Então, tá tudo certo, ela é uma equação linear. Olha a letra B. Eu tenho 2x mais 3y menos 2z é igual a 10. Sim, é uma equação linear também. A minha incógnita é o x, é o y e é o z. A letra C vai me falar que eu tenho x menos 5y mais z menos 4t é igual a 0. E também é uma equação linear. A minha incógnita é o x, é o y, o z e o t. Essa última aqui está escrito o seguinte, que é a letra D. 4x menos 3y é igual a x mais y mais 1. Então, presta atenção no seguinte. Pega esse x, escreve para o outro lado e o y também, tá? Deixa todas as incógnitas de um lado da igualdade que fica melhor. Melhor para quê? Para eu enxergar aqui só uma equação linear, tá? Aí, aqui embaixo, eu trouxe 3 exemplos que eu queria que vocês pensassem se é ou não e por quê. Então, pausa o vídeo, responde aí no caderno de vocês, terminou, volta pra cá, tá? Então, vamos lá. O que que tá escrito aqui, ó? Tá vendo que tá escrito x vezes y é igual a 10? Então, esse é um modelo de que não é uma equação, tá? Então, não é uma equação linear. Por quê? Porque o x está multiplicando o y. E equação linear, a gente só tem x mais y. Então, não é uma equação linear. Aqui eu tenho x ao quadrado mais y igual a 6. E aí, ela é ou não é? Não, ela também não é. Por quê? Porque o meu x está ao quadrado. Eu não posso ter um expoente diferente de 1, por isso ela não é, tá? Essa última eu já tenho um x ao quadrado, uma multiplicação e outra incógnita ao quadrado, tá? Então, essa daqui mesmo, ela não é uma equação linear, tá bom? O vídeo de hoje era isso, um beijo pra vocês e até uma próxima!